Na Paicuna, saudações fraternas. Meu nome é Luiz Alberto. Eu sou o fundador do Centro Taripá Hipátia e hoje eu venho aqui dar início a essa primeira aula do módulo inicial falando sobre o xamanismo. Então, o que é o xamanismo? O xamanismo é a primeira prática espiritual que existe para a humanidade poder se entrar em contato com o sagrado, com as divindades. O xamanismo ele é originário da Sibéria e essa palavra xamã ela vem de um dialeto, possivelmente tungu, da região da Rússia, Polo Norte, onde essa palavra na verdade é conhecida como samã. Então, samã ou xamã, o que seria? Seria o homem ou a mulher que cria um link de ligação, uma ponte entre o mundo físico, material e o mundo espiritual ou o mundo invisível, né? O mundo dos espíritos. E xamã é uma palavra que foi criada por antropólogos para poder estar definindo uma série de conceitos etnomédicos e de magia espiritual também. Então essa palavra xamã ela foi criada por antropólogos para que não acontecesse um preconceito da sociedade moderna, como palavras como bruxo, mago, feiticeiro, curandeiro. Na região andina, pode-se falar também como taita, como iachaque, como chacaruna. Aqui no Brasil, a gente conhece essa figura do xamã nos povos indígenas, normalmente como o pajé. Então, dentro das aldeias aqui do Brasil, existem duas figuras importantes dentro das aldeias. Existe o cacique, que cuida de questões burocráticas, organização, questão mais política, vamos assim dizer, né? As tomadas de decisões que devem ser tomadas. E existe a figura do pajé, né? Que é exatamente o curandeiro. Então, o pajé, dentro das aldeias aqui no Brasil, ele corresponde a essa figura, a esse personagem do xamã, né? Bom, normalmente a pessoa que ocupa essa posição, ela não fez um curso para se tornar xamã. Ela passou por algum rito de iniciação muito severo, por assim dizer, ou ela passou alguma experiência de pós-morte e voltou. Então ela teve alguma enfermidade muito séria, que ela ficou algum tempo em coma, ou por exemplo caiu um raio sobre a pessoa e a pessoa não morreu. Então a pessoa que ela navega por esse mundo espiritual, normalmente conduzindo também o seu paciente, ela teve essa experiência pós-morte. O xamanismo, por se tratar de algo muito antigo, ele existe em distintas partes do mundo. Então existe, por exemplo, o xamanismo praticado na África, na cultura nórdica, na Irlanda, na Escócia, América do Norte, América Latina, América Central. E nesse curso eu vou estar focando em estar transmitindo conhecimento e vivências falando do xamanismo na região onde a gente vive, na América Latina. Então eu vou estar abordando tanto as questões do xamanismo andino-amazônico, como também alguns aspectos do xamanismo do Caminho Vermelho. Então, o xamanismo do Caminho Vermelho, muitas pessoas ouvem falar do Caminho Vermelho, mas não sabem o que é. Para a gente resumir isso de uma forma bem simples e prática para estar falando, é assim, o xamanismo do Caminho Vermelho ele está associado aos povos da América do Norte, né? Vamos dizer assim que do México para cima é onde se pratica o Caminho Vermelho. E aqui na região da América Latina existe tanto o xamanismo andino quanto o xamanismo brasileiro. Existe o xamanismo tradicional e, como o próprio nome fala, provém de uma tradição, né, algo que já é praticado há muitos e muitos anos, passado de geração em geração. E existe o xamanismo moderno, que também é conhecido como neo-xamanismo. Eu me iniciei dentro do caminho no neo-xamanismo e depois de algum tempo eu decidi me aprofundar nos estudos do xamanismo tradicional, tendo contato e vivência, indo até reservas indígenas, até aldeias. O xamanismo é uma prática ancestral que é algo muito mais antigo que as religiões. As religiões, de certa forma, elas trazem um conceito de religar o ser humano a uma certa divindade.
Já no xamanismo não existe essa questão de religação, porque acredita-se de certa forma que nós nunca fomos desconectados de uma mente criadora do universo. Nós funcionamos exatamente como uma estação de rádio que precisa estabelecer uma conexão com o divino. Então, como que se cria essa conexão? Essa conexão normalmente ela é criada de acordo com o nível, o fluxo e a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O xamanismo pode-se dizer então, por ser algo tão antigo, que ele é considerado como a mãe de todas as nações. Existe o xamanismo que ele é praticado tanto com o uso de plantas de poder ou plantas maestras, assim conhecidas também. Aqui no Brasil a gente tem um foco de uma planta que se destaca entre as outras, que é a planta ayahuasca, mas existem as práticas do xamanismo tanto com o uso de plantas de poder, mas também sem o uso de plantas de poder, né? Quando a gente fala de xamanismo, não precisa estar totalmente associado a uma cerimônia de medicina. Compreende-se de certa forma que o xamanismo ele aborda muitos aspectos e muitas técnicas que são medicina, por exemplo. Então, se pegarmos o toque de um tambor, né, o tambor ele trabalha muito com a energia da terra. Então, se pegar um toque de um tambor entre 150 200 batidas por minuto, isso vai se adentrar em um estado de consciência ampliada, porque vai trazer um relaxamento mental. Você vai tranquilizar os seus pensamentos a partir do toque do tambor. Da mesma forma, por exemplo, em regiões no Oriente, como os Hare Krishnas, por exemplo, utilizam dos mantras, que são sons repetitivos, para poder estar entrando em um estado de consciência ampliada. O toque do tambor, ele auxilia muito nesse sentido. Então, essa questão de 150, 200 batidas por minuto, ele representa tanto o coração da Mãe Terra, quanto o coração de uma criança recém-nascida, que está pulsando a vida ali dentro de si, né? Existem outras plantas também que são utilizadas por povos em muitas regiões assim do mundo, como o uso do tabaco também. O tabaco ele não deve ser visto de uma forma assim como um vício, né? Na verdade, o homem branco, quando teve contato com essa planta e percebeu que poderia colocar ali outras substâncias para estar gerando uma dependência física nas pessoas, essa deixou de ser uma planta sagrada e começou a ser comercializada de uma forma a destruir a vida das pessoas. O tabaco ele é muito sagrado, né? Acredita-se que o tabaco foi quem trouxe a inspiração para o homem nativo de ter acesso e conhecimento a outras plantas. Então, na verdade, acredita-se que as plantas de poder, que as ervas medicinais, elas se apresentavam para o homem, para a mulher que vivia ali em integração com a natureza. Então, a prática do xamanismo, ela tem se tornado cada vez mais acessível, cada vez mais pessoas ouvem falar do xamanismo. A nossa intenção aqui é se aprofundar um pouco para conhecer essas técnicas e começar a desenvolver a prática no nosso dia a dia, né, no nosso dia cotidiano, para poder receber os benefícios disso também. O xamanismo não se trata de religião, na verdade é algo muito mais antigo que as religiões. O xamanismo ele procura trazer como principal benefício para a sua vida um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, um equilíbrio psicológico. Então, por exemplo, assim, hoje minha esposa costuma falar que eu sou bom em lidar com situações sob pressão. Por quê? Porque eu não me desespero. Eu procuro estar centrado, observar a situação, concentrar ali o sentimento, o pensamento, para poder ver a melhor forma que eu vou lidar com aquela situação que precisa ser resolvida. Então, o xamanismo é uma ciência que ela está presente desde tempos milenares até os dias de hoje. O xamanismo ele vem trazendo uma reconexão nossa com o sagrado que existe, com toda a vida em nosso torno, ao nosso redor. O
O xamanismo ele vai buscar criar uma reconexão sua com o sagrado, com a sua verdadeira essência, com o seu próprio espírito e com o despertar de consciência. E à medida que a gente vai se curando, a gente vai estando mais rápido também para poder estar auxiliando as pessoas ao nosso redor. Agradeço muito você ter chegado até aqui. Fico à disposição para qualquer dúvida, inclusive se você quiser me visitar também pessoalmente, conhecer aqui o meu espaço, conhecer a minha família e o nosso trabalho. Vamos seguindo com muito amor e com muita alegria nesse curso e somos todos a mesma família, a Hailuma Sikunapa.